Muito bem, então. Bom dia. Vamos para mais uma apresentação do segundo dia da jornada do PPGF da UERJ. E agora quem vai falar com a gente é o Luiz Carlos, que vai apresentar o trabalho dele. Agradeço você por falar aqui com a gente, Luiz. Lembrando que você tem 15 minutos de apresentação. Quando faltar 15 minutos, eu vou te interromper e te avisar. E pode começar. Ok, obrigado, Rui. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Bom, eu me chamo Luiz Carlos Rodrigues. Esse aqui é o título da minha apresentação. Eu sou aluno de doutorado, orientado pela professora Catarine e orientado pelo professor Marcelino. Faço minha pesquisa no Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas da UERJ, né? LIETA. Ok? Então, esse aqui é o roteiro que eu preparei para a apresentação do trabalho. Primeira parte, falar um pouco da apresentação do trabalho em si, né? Uma introdução. Então, o trabalho ele pauta numa colaboração com o Laboratório de Morfometria, Metabolismo e Doenças Cardiovasculares, da UERJ também, localizado do lado do Hospital Pedro Ernesto. Laboratório sob coordenação do professor Carlos Mandarim. E o laboratório tem fornecido amostras, né, de interesse do nosso estudo. O objetivo central vai ser analisar tecido pancreático, utilizando técnica de microfluorescência de raio-x e tentar levantar perfis, né, dos elementos químicos que estão presentes nas amostras. Com isso, a gente vai tentar fazer uma análise comparativa, né, em conjuntos diferentes de amostras, grupos teste e controle, para ver se a gente consegue aprofundar a compreensão, né, em vista desses perfis de determinadas patologias. Bom, estudando tecido pancreático, né, especificamente delimitando um pouco mais o objetivo, a gente vai estar com enfoque, né, nessas estruturas chamadas ilhotas pancreáticas ou de Langerhans, né, que é um nome dado pelo cientista que descreveu pela primeira vez, né, essas estruturas. Essas estruturas são responsáveis pela parte endócrina, né, do pâncreas, né, que é a parte que tem a ver com os hormônios que são secretados pelo pâncreas. E a gente tem aqui, separei alguns dados, né? A gente tem o indivíduo adulto, geralmente tem cerca de 1 milhão dessas estruturas, constituindo aí cerca de 2% da massa do pâncreas. Isso aqui é uma imagem separada, né? É uma ilhota, né? Que está aqui no centro. A gente tem consegue ver algumas estruturas, que eu vou falar um pouco mais, e aqui em vermelho a gente tem o destaque para, né, são vasos sanguíneos, né? A gente vai ver aqui no próximo slide que as ilhotas elas são bastante vascularizadas, né? Ela tem bastante circulação de sangue ali no seu interior para facilitar para secretar os hormônios de maneira mais eficiente. Bom, aqui a ilhota, né, pancreática, ela é um conglomerado de diferentes células, né, que são diferenciadas aí a partir da sua função específica, de acordo com os hormônios que elas secretam, né? Então, algumas das células principais, né, e aí, respectivamente, os hormônios que elas produzem, a gente tem a célula alfa e a célula beta, né, respectivamente, a célula alfa produzindo glucagon e a beta produzindo a insulina. E esses dois hormônios aí, eles formam basicamente um par, né, de hormônios reguladores, que vão regular a presença de glicose no sangue, né? E a gente tem, de um lado, o glucagon estimulando a produção de glicose no fígado,
e a insulina estimulando a absorção, né, da glicose pelas células, né, usar como fonte de energia. Então, eles têm atuações, né, como é que a gente pode dizer, opostas, né? E essa mediação é que, né, vai definir, vai tentar manter ali a presença da glicose no sangue dentro de um nível, né, aceitável para o organismo. E a gente tem também, né, a célula delta, né, a somatostatina, que é um terceiro hormônio que vai modular a ação da insulina e do glucagon, né, tentando manter em equilíbrio a atuação desses dois primeiros hormônios. Seguindo aqui, né, a motivação do trabalho, que a gente tem um desafio recente, né, grande, que está ligado muito com o controle do aparecimento de algumas doenças relacionadas principalmente à obesidade e ao sedentarismo, como a diabetes tipo 2 e a resistência à insulina, né? Então, isso é um desafio mundial, né? A gente isso é colocado em diversas sociedades. Então, tentar aprofundar a compreensão, né, de dessas patologias, a ideia é tentar ajudar nesse quadro, né, de prevenção. E identificar um perfil dos elementos dessas estruturas, né, que estão ligados exatamente com os mecanismos que estão relacionados a essas patologias, vai poder contribuir nesse sentido. Passando aqui para a parte experimental, que é uma descrição simples, né, breve, sobre a fluorescência de raio-x. Então, a gente tem basicamente um feixe incidente, né, na faixa de raio-x, que vai interagir com uma amostra. Né, e essa amostra é composta de átomos, né, de elementos químicos, e ao interagir, né, o feixe incidente com a amostra, geralmente o que acontece, pode acontecer, né, vai acontecer em alguns casos, é a ionização, né, de uma camada, né, mais interna, mais ligada num nível energético, né, mais interno ali do átomo, gerando uma vacância. E a partir disso, a estrutura eletrônica vai tentar se reorganizar de forma a ocupar essa vacância criada, e aí um elétron de um nível energético, né, de um estado menos ligado vai tentar preencher essa vacância de um estado mais ligado. E a gente sabe que, né, os átomos têm estruturas eletrônicas diferentes, e nesse processo de decaimento vai ser emitido um fóton de raio-x que é característico da estrutura eletrônica de determinado átomo. Com isso, a gente consegue aí, né, identificar, a partir do valor energético desse fóton, qual átomo, né, que o produziu. Passando aqui para a parte de microfluorescência, né, a ideia vai ser mais ou menos a mesma, só que a gente tem geralmente um arranjo óptico, né, para tentar reduzir as dimensões espaciais desse feixe incidente, possibilitando aí uma resolução espacial maior. A gente tem também outras características, para o nosso caso, em tecidos biológicos, que tornam essa técnica muito atrativa, né? Entre elas, não ser uma análise destrutiva, né? Está listado aqui algumas das vantagens. A gente tem a simplicidade na preparação das nossas amostras, né? Não produz danos térmicos, né? Enfim, são essas algumas das vantagens que a gente tem utilizando a microfluorescência. E a gente também consegue fazer o levantamento de mapas elementares, né, mapas dos elementos. Aqui é um diagrama, né, ilustrando como que isso é feito. Então, o equipamento que é utilizado, ele vai fazer uma imagem de uma amostra, né, dividir essa imagem em uma matriz com vários pixels, né, e cada pixel ali vai ser analisado com um feixe, gerando um espectro, né, esse aqui da direita.
E depois vai ser reconstituída a partir desses espectros imagens para cada elemento. E aí a gente tem uma escala aqui, né, de cores, onde a cor aqui mais quente, né, representa uma maior contagem, né, dos eventos característicos de cada elemento, e a cor mais fria, né, contagens menores. Ok? Seguindo. Aqui é uma fotografia do... Luiz, Sim, 5 minutos, tudo bem? tudo bem. É uma fotografia do equipamento, um espectrômetro, né, que a gente chama carinhosamente de Tornado, fabricante Bruker, né, que foi o que tem sido utilizado até o momento para as medidas. Algumas características aí do aparelho, né, a gente tem um anodo de ródio, um tubo de raio-x, janela de berílio, a gente tem esse arranjo capilar, possibilitando a resolução espacial da ordem de 20 micrômetros. A gente tem um conjunto de câmeras que vai permitir, né, visualizar a amostra e também fazer a varredura em área, levantando os mapas. E a gente também consegue fazer um vácuo interno ali. A gente não utilizou nesse momento, mas essa é muito útil quando a gente quer analisar elementos com baixo número atômico. Seguindo então aqui, para finalizar essa parte, a gente tem basicamente aqui a interface, né, do equipamento funcionando em conjunto com um computador, que é onde a gente vai acessar o software para controlar alguns parâmetros. O equipamento funciona com a tensão máxima de 50 kV, 50 kV, corrente no filamento de até 600 microamperes. Tem alguns filtros que a gente pode selecionar para ter determinadas características no feixe incidente. Seguindo aqui, a gente, e mais algumas características, né? Mas vamos tentar adiantar. As medidas experimentais realizadas até o momento, né? O LMMC forneceu aí algumas amostras de pâncreas inteiras, né, de camundongos, né, que eles estavam utilizando em um estudo próprio do laboratório. Né, são estruturas da ordem ali de 15 milímetros, né, centímetro e meio, mais ou menos. E os camundongos foram mantidos ao longo do estudo sob dieta em ambiente controlado e foram, né, mantidos nesse ambiente exatamente para fazer um estudo sobre diabetes tipo 2. Aqui a gente tem uma imagem de uma dessas amostras. Antes de fazer a medida, o equipamento ele foi validado, né? A gente tem uma amostra com espectro conhecido, espectro de concentração de elementos químicos já conhecidos. Então foi feita essa validação e estava de acordo, né, com uma amostra certificada. E aqui né, o espectro da análise de uma das amostras, né, que foi fornecido. A gente tem aí conseguido identificar, a partir dos picos característicos de alguns elementos, a gente conseguiu identificar alguns elementos. Aqui foram os parâmetros, né, as condições experimentais foram realizadas, então corrente e tensão elétricas foram usados esses valores, o filtro escolhido foi esse de alumínio, com a espessura de 100 micrômetros, e o tempo de aquisição, no caso, né, cada pixel, que eu comentei lá que era dividido a matriz, foi medido por 4 segundos e meio, e esse espectro que está sendo visto aqui ao lado é o total, né, a soma de todos os pixels. E aqui é o mapeamento 2D para alguns dos elementos, né? Então a gente tem alguns elementos químicos, né? Por exemplo, cálcio, o enxofre, zinco, manganês, né? Que estão relacionados com dinâmicas de enzimas, né? Que é uma atividade bem presente, né? No órgão do pâncreas. Também fósforo, né? E potássio têm funções estruturais, né? No DNA e no RNA. E a gente tem também o ferro, não sei se dá para ver aqui, né, que é geralmente associado com sangue, né, que a gente tem as proteínas de transporte,
principalmente de transporte do oxigênio, e algumas outras de transporte, que são as do grupo M, né, da hemoglobina, por exemplo. Então, a gente esperou encontrar também, principalmente na região de vascularização. Seguindo aqui, né, a gente encontrou algumas dificuldades experimentais, como a presença de água, né, na amostra, e isso traz alguns problemas, né, da ordem de onde veio essa água, né, a gente acaba aparecendo alguns picos de espalhamento que não são desejados, que, né, contaminam um pouco a nossa análise da amostra. A gente tem uma amostra mais espessa também, que aparece, a gente passa a teria que contar com possibilidade de absorção, mecanismo de absorção e reabsorção na amostra, que nesse momento a gente não está interessado, e também algumas partes de superfícies irregulares, né, que vai dificultar bastante a composição dos mapas, né, em duas dimensões. Por fim, os próximos passos, né, que baseado no que a gente fez até agora, a ideia é que a gente consiga tratar a amostra para trabalhar com cortes transversais dela, né, com esses valores. São geralmente valores já mais comuns de serem utilizados para essa aplicação. Gostaria também de melhorar a aquisição de dados, né, distribuição elementar dos mapas lá que eu comentei. A gente tem alguns elementos que ficaram difíceis de fazer análise, né, no manganês, por exemplo. Tentar pensar um protocolo experimental, né, que está investigando algumas técnicas para ver se a gente consegue eliminar os líquidos da amostra. Fazer uma quantificação elementar para, a partir dos espectros, né, a gente chegar nas concentrações dos elementos. E, por fim, a gente fazer a comparação entre os grupos de teste e controle, né? Então, essa parte ficou como uma medida, um conjunto de medidas de dados preliminar para a gente ter um contato primeiro, né? E, bom, esses são os próximos passos. Acredito que seja isso. Aqui são as referências. Queria aí agradecer a todos que ficaram aí presentes, né? A Lieta, a CAPES, ao laboratório da MMC, e especialmente a minha orientadora, a professora Catarine, e ao colega também, Gabriel Ferreira, que me ajudaram bastante para preparar essa apresentação. É isso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Vamos abrir agora para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para o Luiz, é só abrir o microfone. Pode fazer. Eu tenho uma pergunta. Ou algumas. Luiz, você pode voltar no seu slide 9, por favor? Só para eu tentar fundamentar. Esse é o 9? Ih, então é o 8, desculpa. Tudo bem. Quando você fala amostra, eu não sei se você chegou a falar o que é a sua amostra, tá? Desculpa se você falou e eu não peguei. E aí você fala que é um desafio da saúde pública controlar, né, o aumento de casos de doenças relacionadas aos quadros de obesidade, né? Como é que funciona isso na prática? Tipo, num ser humano, num ser vivo qualquer, né? Sei lá, como é que faz? Sei lá, bota uma pessoa numa caixa, não sei como é que funciona. É mais uma pergunta prática, assim. Não, claro, tudo bem. Não sei se eu entendi muito bem. Eu também não sei se eu tenho, mas essa foi. A ideia, a princípio, eu acho que é primeiro usar cobaias, né, que tem uma estrutura minimamente similar, um funcionamento metabólico, né, do organismo do ser humano. Daí o uso de camundongo. Né? E, bom, tem um certo acúmulo já sobre a relação entre, né, obesidade, sedentarismo e o surgimento de certos tipos de doenças, né, como algumas né, de cunho cardiovascular e diabetes também, por exemplo. Isso, o número de casos vem aumentando, né? Então, a ideia, por exemplo, aqui, veja se a gente consegue, né, a partir de compreender que quando um indivíduo, né, e aí, claro, primeiro um camundongo e talvez tentar investigar se é um mecanismo similar para o ser humano, de alguma forma, tá com algum elemento químico,
né, alterado, nível maior ou menor, e isso pode apontar, né, para um surgimento futuro ali a médio, longo prazo ou a curto prazo de alguma dessas doenças. Isso possibilita, né, iniciativas no sentido de prevenir, né, nesse sentido de reverter uma intervenção mais direta, né, para tentar sanar esse tipo de patologia. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Certo, certo. Valeu. Não sei se eu respondi. Não, não, respondeu sim, respondeu sim. Ah, beleza. Mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente passa para a próxima. Ok, obrigado, pessoal. Então, tudo bem. Obrigado, Luiz. Agradeço por você falar com a gente. Agora Obrigado. eu vou parar a gravação.